Ela propôs aqui 12 mil, mas passei disso, eu fiz mais de 15 mil em um ano, em menos de um ano. Falando que eu sou 12K porque eu atingi mais de 12 mil reais com o grupo terapêutico, com esse meu primeiro grupo terapêutico. Gente, olha só, que eu vou mostrar aqui agora a plaquinha dos 12 mil reais. Chegamos aos 12 mil reais. Lógico, né, com a ajuda da Psi Empoderada, Camila Rodrigues, é uma mentora maravilhosa, vocês precisam conhecer o trabalho dela. Camila, muito obrigada, eu estou muito feliz. Hoje eu sou uma psicóloga 12K e eu consigo fazer isso através dos grupos terapêuticos. Olá, psicóloga! Seja muito bem-vinda à Semana da Psi Empoderada 12K. Eu sou Camila Rodrigues, psicóloga e especialista em grupos terapêuticos. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como você pode faturar até 12 mil reais de renda extra trabalhando apenas 2 horas por semana. Sim, mesmo que você tenha acabado de se formar e não tenha nenhuma experiência na psicologia, mesmo que você não entenda nada sobre grupos terapêuticos, ou mesmo que você tenha total insegurança para captar novos pacientes para alavancar o seu negócio, ou até mesmo se você tiver pouquíssimo tempo para se dedicar aos grupos terapêuticos. Eu não estou falando aqui e vou te encher de teoria nesse evento. Nada disso. Eu vou te mostrar na prática aquilo que você precisa saber para alcançar até os 12 mil reais com grupos terapêuticos, trabalhando 2 horas por semana. Você sabe o quanto nós sofremos após sairmos da faculdade e isso nos gerou um excesso de teoria e a prática ficou deixada totalmente de lado, nos gerando uma extrema insegurança para atender. E o que você vai aprender nesse evento é totalmente o oposto disso. No final, você terá acesso a um passo a passo simples, rápido, prático, para você ter total segurança com os seus grupos terapêuticos. Dê uma olhada na transformação que meus alunos tiveram com o meu método. Chegou minha plaquinha do Psi Empoderada e para mim ela significa muito, porque era um sonho que eu tinha, era um projeto de poder trabalhar com os grupos terapêuticos. E quando eu conheci a Camila, eu não tinha estrutura nenhuma, eu só tinha o desejo. E a Camila, com a mentoria dela, com toda a ajuda dela, conseguiu fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Ela propôs aqui 12 mil, mas passei disso, eu fiz mais de 15 mil em um ano, em menos de um ano. Então, Camila, gratidão, muita gratidão e muito obrigada pela plaquinha. No ano passado, eu estava pensando em como criar novas formas de trabalho para impactar um número maior de pessoas. E foi quando eu conheci o Psi Empoderado, que é um trabalho da Camila Rodrigues, que ela incentiva psicólogos a trabalharem também com grupos terapêuticos. E a partir do meu método que eu criei, do trabalho com tudo que eu aprendi no curso da Camila, ela me deu esse presente aqui, falando que eu sou 12K porque eu atingi mais de 12 mil reais com o grupo terapêutico, com esse meu primeiro grupo terapêutico. Empoderada, né? Eu sempre falo assim, que a Camila foi um anjo na minha vida, né? Tenho total gratidão a ela. Entrei dentro do curso e eu tive retorno financeiro aí, criei 2 produtos, né? E comecei também a aprender sobre captar, né, mais pacientes, mais pessoas. E hoje, né, de um paciente que eu tinha ali, hoje eu tenho 20 com preço justo, né? Ali o valor justo, sei valorizar o meu trabalho hoje. E também aprendi sobre mostrar o valor do nosso trabalho em vez do preço, né? Porque quem vem por preço vai embora também por preço. Psi Empoderada foi uma grande transformação na minha vida, um divisor realmente de águas, né? Recentemente, eu com 24 anos, né? Consegui aí conquistar meu apartamento, gente, é muita emoção. Parabéns! Eu fiquei muito feliz, né, por tudo isso. Agora que vocês viram que, de fato, é possível alcançar esse resultado, eu vou explicar para você a base de como eu criei o método Empower Psi. Em julho de 2017, quando eu me formei em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, eu era uma menina cheia de sonhos e estava ali inteiramente animada em atender,
E eu queria ter um consultório de sucesso, ter minha agenda lotada. Imaginava que no momento que eu terminasse a faculdade, eu já iria conseguir começar a construção do meu sonho. E a resposta que eu tive foi totalmente o oposto. Eu não vou conseguir. Quando eu peguei meu CRP, eu me sentia perdida, insegura, sem saber por onde começar. E aí começou o desespero, né? Porque eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada no sofá, peguei o telefone, liguei para minha amiga, falei, Stephanie, ela também tinha formado comigo, só que ela já estava trabalhando em outra área. E eu falei com ela, amiga, tem como se arrumar uma vaguinha aí, nem que seja qualquer vaga no lugar onde você trabalha? E aí ela me deu, né, a oportunidade, falou com o chefe dela, eu passei a trabalhar numa empresa terceirizada do Banco Santander. E era totalmente nada a ver com o que eu tinha me formado. Eu estava totalmente desanimada, sem estrutura, porque eu não tinha paciente. Por ter que trabalhar nessa área, eu me sentia totalmente. O que que eu fiz de 5 anos de estudo para nada? Será que eu vou viver assim? E, nossa, foi uma decepção enorme para mim, pois o meu maior sonho era atender e lotar a minha agenda. E eu queria muito ser uma psicóloga bem-sucedida, com estabilidade financeira. Nossa, ajudar os meus pacientes a se sentirem melhor com eles mesmos, de forma que, eu ajudando-os, eu também teria retorno financeiro desse trabalho para ajudar a minha família. Me sentir realizada, reconhecida. Só que aquela frase voltava à minha mente: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu achava que para ter retorno financeiro eu precisaria estudar muito, fazer vários cursos, pós-graduações, especializações, além de ouvir muito na faculdade que psicologia não dava dinheiro. E um professor meu, eu lembro como se fosse hoje, ele levantou o dedo, apontou para a gente assim e disse: tem certeza que vocês vão atuar na área clínica? Algumas pessoas, elas ficaram um pouco chocadas. Eu fui uma delas que eu fiquei, será que eu devo ir para a clínica? Porque ele realmente apavorou a gente, ele deixou a gente com muito medo, medos de não conseguir viver realmente da clínica, que não valia a pena, que ia demorar, sabe, uns 10 anos para a gente conseguir ter retorno financeiro desse trabalho. E eu também ouvia isso de que outras pessoas falavam: ah, você tem que ter muitos seguidores no Instagram para você ter pacientes, ter clientes. E aí eu não aceitava isso, pois para mim não fazia sentido todo esse empecilho para alcançar o sucesso na profissão. Eu literalmente resolvi sair da minha zona de conforto e foi quando que eu percebi que eu precisava encontrar um caminho, uma metodologia, uma forma que pudesse me ajudar a resolver esses problemas e conquistar o sonho de viver da profissão, mesmo achando que essas crenças limitantes poderiam me paralisar. Então, eu dei o primeiro passo, pedi demissão da empresa, fiz uma página nas redes sociais, comecei a postar conteúdos todos os dias, fiz 2 pós-graduações, só que eu percebi que nada disso era suficiente. Então, eu tive que começar a estudar e aplicar metodologias de lugares completamente diferentes, sobre um nicho específico, sobre quem é meu público-alvo, sobre quem eu queria alcançar, quais as parcerias fazer, quais tipos de clientes eu teria que entrar em contato. Nesse tempo, eu encontrei algo que mudou minha vida, literalmente, que foram os grupos terapêuticos. E eu testei muita coisa e percebi que muitas dessas metodologias, algumas funcionavam e outras não funcionavam para mim. Aí eu juntei várias peças de lugares diferentes que funcionavam para mim e comecei a aplicar. E comecei a ter cada vez mais resultados. Daí, eu comecei a juntar e criar um passo a passo simples, fácil de execução, prático, que eu chamo de método Empower PC. E depois que eu comecei a aplicar cada passo desse método, eu comecei a ter mais pacientes e comecei a conquistar tudo o que eu queria.
estabilidade financeira, passar mais tempo com a minha família e dar uma condição melhor para ela. Eu me lembro do dia que eu fiz uma surpresa para minha mãe no aniversário dela. Eu pensei o que eu ia dar para minha mãe de presente de aniversário. E aí eu vi que ela gostava muito de viajar, mas por a gente não ter condições financeiras, a gente quase não viajava quando era pequena. Eu falei, poxa, eu vou alugar uma pousada para minha mãe passar o aniversário dela com meu pai. E foi lindo. Eu entrei em contato com a pousada, eles fizeram bolas, colocou em cima da cama ali alguns mimos para ela se sentir querida, para ela se sentir especial. E eu fiquei tão feliz porque nós não podíamos fazer essas coisas. O dinheiro nunca dava. Além de ajudar a impactar centenas de vidas com meu trabalho de grupos, com os grupos eu conquistei a minha liberdade financeira, de tempo e geográfica. Mas eu fiz isso durante 2 anos. A cada dia que eu passava, eu percebia que eu poderia melhorar ainda mais o método que eu tinha criado para conseguir resultados maiores, melhores e mais rápidos. Assim, eu comecei a receber pedido de ajuda das minhas amigas e começaram a ver o que crescendo no meu perfil profissional. E elas começaram a ver toda a transformação na minha vida, me perguntavam como é que eu consegui sair literalmente do zero para ter muitos pacientes, tanto na terapia individual quanto nos grupos terapêuticos. Elas começaram a pedir para eu ensinar essa metodologia para elas, mas confesso que eu relutei muito. Não era o meu foco. Eu estava vivendo no auge da minha profissão, eu estava faturando bastante com os grupos terapêuticos e eu consegui viajar para vários lugares do mundo. Um deles foi a fazer uma Eurotrip, uma viagem onde eu conheci a França, Portugal e Suíça, onde eu desfrutei de um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu sabia que esse método poderia ser replicado para milhares de psicólogos e que, com isso, essas pessoas poderiam alcançar patamares iguais ou até maiores que os meus. Foi aí que eu decidi ajudar essas minhas amigas e, pasmem, elas começaram a ter muito resultado com o método. Por exemplo, a psicóloga Natália Fernandes, com 23 anos, ela conseguiu comprar o apartamento dela, depois que ela colocou o método em prática. A psicóloga Sara, que achava que a única forma de ter estabilidade era através dos concursos públicos, depois que ela me conheceu, ela largou a aeronáutica e hoje ela ganha muito mais do que quando ela estava no serviço militar. Durante muito tempo, eu acreditei que só era possível ter estabilidade financeira, liberdade, tranquilidade se eu trabalhasse no serviço público. Até que eu entrei, no serviço público e trabalhei no serviço público e adoeci. E a partir daí, através da Camila Rodrigues, no Psi Empoderada, eu pude conquistar a minha tão sonhada estabilidade. Olha que chegou. Hoje eu sou uma psicóloga 12K e eu consigo fazer isso através dos grupos terapêuticos. Dessa forma, eu percebi que eu poderia mudar a realidade de milhares de psicólogos por todo o Brasil. Tenho alunos que são até de fora do país. Eu resolvi aparecer nas redes sociais e ajudar esses psicólogos a alcançarem essa transformação. Mas confesso que não é fácil. O julgamento das pessoas, às vezes, nos traz um certo desânimo e uma vontade de desistir tudo, sabe? Mas a minha causa é muito maior. E é por isso que eu estou aqui. Para mim, vale muito mais as vidas que eu posso e vou transformar com esse método do que os julgamentos que aparecem no meio do caminho. E eu vou dar o meu máximo para você, para que você não saia da mesma maneira que você entrou. Agora eu vou falar sobre os 3 pilares fundamentais para alcançar 12 mil de faturamento com os grupos terapêuticos. Primeiro pilar está a grande demanda de pessoas precisando de atendimento, comparando com pouquíssimos profissionais existentes para atender. No Brasil, cerca de 23 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença mental. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, os diagnósticos são variados: depressão,
transtornos de humor, déficit de atenção, ansiedade, entre outros. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, alertam que somente no Brasil cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e outras centenas, milhares de pessoas sofrem de depressão ou sofrem de outros transtornos mentais. Na América Latina, por exemplo, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Hoje somos 433.932 psicólogos, segundo o Conselho Federal de Psicologia. Parecem muitos, não acha? Mas não. Perceba que a quantidade de pessoas que precisam de um profissional de psicologia é infinitamente maior do que a quantidade de profissionais para atender. Preste atenção nos cálculos que eu fiz aqui. Eu dividi o número total de pessoas com transtornos mentais no Brasil, 23 milhões, pela quantidade de profissionais e deu uma média de 53 para cada um psicólogo. Perceba que a situação foi agravada nos últimos 2 anos pela pandemia do Covid-19 e o cenário, gente, ficou ainda mais desesperador. Em muitos períodos, o isolamento social imposto pela quarentena e o lockdown privou a população do convívio social e do trabalho. Uma outra informação relevante, porém triste, é da quantidade de mortes que tivemos no Brasil. Foram 694.779 pessoas. Imagine quantas famílias hoje estão passando por algum transtorno mental logo após perder um ente querido de uma hora para outra. E outro dado importante que o estudo traz foi o aumento da violência doméstica, 3 vezes mais que a média mundial. Além disso, pessoas contaminadas pelo coronavírus também foram impactadas por transtornos mentais ou neurológicos. O Ministério da Saúde reconhece o agravamento da situação, em especial pelo aumento do número de doenças psicossomáticas e suicídios. Praticamente 20% dos brasileiros teve ou terá algum distúrbio emocional, como ansiedade, depressão ou síndrome do pânico. No segundo pilar, você percebe que poucos psicólogos conhecem essa oportunidade dos grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos praticamente não são conhecidos aqui no Brasil. Pouquíssimos profissionais conhecem essa grande oportunidade. Os grupos terapêuticos são muito comuns, por exemplo, nos Estados Unidos, mas pouco comum aqui no Brasil. Lembra do que eu falei anteriormente sobre a quantidade de pessoas que estão sofrendo pela morte dos seus entes queridos na pandemia? Preste atenção nessa pesquisa que eu fiz. Os grupos terapêuticos aumentam sua popularidade pós-pandemia do Covid-19. Milhões de pessoas perderam seus entes queridos com essa tragédia e estão praticamente implorando por ajuda emocional. Posso te dizer que não é somente com situações pós-pandemia que você tem abertura para atender. As opções são gigantescas. E se eu fosse falar aqui de todas, pode ter certeza que precisaríamos de muitas horas aqui. Mas essa não é a minha intenção. Eu posso citar a quantidade de casais com problemas de relacionamento, desesperados por ajuda para não perder seu casamento. Para você ter uma ideia, a quantidade de divórcios só em 2022, segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil, foram de 68.700 divórcios no Brasil. Ansiedade, por exemplo, anteriormente eu te mostrei que mais de 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no país. Relacionamento abusivo, depressão. A quantidade de nichos nos quais você pode atuar com os grupos terapêuticos é gigante. Deixa eu te mostrar por que os grupos terapêuticos, de fato, é uma oportunidade gigantesca para você alcançar até R$12 mil de renda extra e, mesmo assim, conseguir ter liberdade de tempo, ou seja, ter tempo para estar com a sua família fazendo o que você gosta.
Por exemplo, na terapia individual, eu vou te explicar com detalhes o que está nessa foto, tá? Numa hora que você vai atender um paciente, você pode cobrar, no mínimo ali, de acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia, atualmente, 2023, você pode cobrar R$ 200 uma sessão individual de 1 hora. Com o grupo, você vai fazer somente 4 encontros de, no máximo, dependendo da quantidade de pessoas, 1h30, 2 horas, mas vamos arredondar para 2 horas. Você faz 4 encontros de 2 horas, totalizando 8 horas. A terapia individual, você teria ali o seu paciente pagando para você R$ 200 por sessão, vezes 8 sessões. Na terapia individual, por exemplo, seu paciente pagaria você R$ 200 para ter 8 horas de terapia com você, ou seja, 8 sessões ali, porque como a terapia individual, você teria 8 encontros individuais com o paciente. Ele pagaria R$ 1.600. Imagine agora que o seu paciente pague R$ 400 para participar do seu grupo. Ou seja, ele economizou 75% do dinheiro dele. E olha a oportunidade que você terá caso você faça um grupo terapêutico. Não só o benefício é para o seu paciente, como para você também. Vamos supor que você atenda 5 pessoas no seu grupo terapêutico. Você, ao invés de cobrar ali 1.600 para ter 8 horas de encontro com você individualmente, você vai fazer essas mesmas 8 horas com seus pacientes no grupo, cobrando a eles muito menos. Então, é R$ 400 de cada um, vezes 5. Então, você ganha 400 vezes 5 é igual a R$ 2.000. Então, você ganha muito mais dinheiro do que se você estivesse fazendo a terapia individual. Porque no individual você levaria 8 horas para atender uma pessoa e ganharia somente R$ 1.600. Com um grupo, você ganharia R$ 2.000. Percebe como você ganha mais pelo valor da sua hora? E se por acaso você coloca 10 pessoas no seu grupo? R$ 400 vezes 10 é igual a R$ 4.000. E gastando as mesmas 8 horas, se você for atender 20 pessoas no seu grupo, você ganha 400 de cada um, vezes 20, R$ 8.000. Presta atenção, você pode fazer 3 grupos de 10 pessoas, por exemplo. Se um grupo você tira ali R$ 4.000, um grupo de 10, 3 grupos, é uma matemática simples. É só multiplicar 4.000 vezes 3. Você chega nos R$ 12.000 de faturamento. E essa possibilidade que eu estou te mostrando é com você fazendo apenas 2 horas de trabalho por semana. Entendeu que o tempo que você atenderia apenas uma pessoa, você consegue otimizar o seu tempo em estar com 5, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo? E o melhor, você multiplica as suas possibilidades, ajudando a muito mais pessoas. Percebe que a quantidade de pessoas que você irá transformar será muito maior e você agregará um valor financeiro muito maior. Agora, tente calcular o quanto você poderia ganhar se você aumentasse essa quantidade de horas. O quanto de pessoas que estão precisando dessa solução para a vida delas. Inclusive, na aula 2, eu vou falar como funciona na prática o meu método Empower PC e vou te mostrar os passos que você precisa dar para conseguir alavancar seus grupos terapêuticos. Então, não perca nenhum detalhe aqui da aula 1, pois ela te dará base para entender o que você precisa para começar os seus grupos e alcançar até 12.000 de renda extra com grupos terapêuticos, trabalhando apenas 2 horas por semana. E no terceiro pilar, o mais importante é: onde está a atenção dessas pessoas para que elas entendam que precisam do grupo terapêutico?
Com certeza, depois de tudo que eu falei, você fez essa pergunta, não é mesmo? Hoje em dia, a atenção das pessoas está quase 100% nas redes sociais. Percebe que a atenção das pessoas está a um braço de distância delas? Responda para você mesma. O que as pessoas procuram primeiro assim que elas acordam, na hora do almoço, antes de dormir? O celular. Em praticamente todo o tempo, as pessoas estão com o celular nas mãos, navegando em suas redes sociais. Porém, com qual propósito elas estão lá? As pessoas procuram por soluções o tempo inteiro, mas muitas vezes nem elas próprias sabem qual problema elas querem resolver. Estranho, não é? Mas deixa eu te mostrar isso de forma mais detalhada. As pessoas são impactadas por aquilo que vem e ativam em suas emoções. A primeira forma de ativar a emoção de alguém é gerando duas coisas: conexão e empatia. Quando você mostra para outra pessoa que você se importa com a dor que ela está sentindo, ela passa a te ver como alguém igual a ela. Entenda, pessoas se conectam com pessoas. E você precisa estar presente na vida dela de alguma forma, ajudando a resolver algum problema que ela esteja passando. A segunda forma de ativar a emoção de alguém é entendendo o tipo de cliente que você quer impactar. Como assim? Existem 3 tipos de clientes e eu vou te falar algo agora que é muito poderoso. O cliente 1 é aquele que já sabe que tem aquele problema e já busca uma solução para ele. Esse cliente é o que a maioria dos psicólogos buscam, pois já tem consciência de que precisa do tratamento e já vão em busca do atendimento. É o que eu chamo de cliente ativo. Ele não precisa de ninguém que o convença de que ele precisa de terapia. O cliente 2 é aquele que sabe que precisa fazer terapia, mas está ali, procrastinando. É um tipo de cliente que já tem consciência do problema dele, mas ele sempre deixa para depois. Deixa sempre para outro dia para buscar ajuda. Ah, hoje não, eu vou amanhã. Ah, não, agora eu não consigo. Ele vai ficar na sua zona de conforto e não vai até um profissional para procurar ajuda. E o cliente tipo 3, o que que é? É o que a sua dor, ela está implícita. Ele não consegue identificar. Automaticamente, ele não sabe como resolver. Aqui está o ouro. Essa característica de cliente é muito maior do que os outros 2 primeiros tipos de cliente. Mas a grande maioria dos psicólogos não enxergaram isso. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Para esse tipo de cliente, necessariamente, gerar conexão é fundamental. Ele literalmente está passando por transtornos mentais e não está conseguindo identificá-los. Preste atenção, você nesse momento será o fator de transformação para esse paciente e os grupos terapêuticos serão primordiais para ele. De acordo com um dos mais renomados terapeutas de grupo, Dr. Irving Yalom, existem 11 princípios fundamentais que mostram de fato a importância de um grupo terapêutico. Primeiro princípio, instilando esperança. Uma vez que a terapia de grupo geralmente inclui diferentes pessoas, algumas que já passaram por situações que outras ainda estão passando, isso ajuda aquelas que estão passando por situações mais delicadas a enfrentarem, a encontrarem incentivo em outras que já passaram. Então, isso torna o processo muito mais esperançoso. A esperança move a gente de conseguir chegar a um objetivo. Segundo princípio, universalidade. O simples fato de fazer parte de um grupo de pessoas que entendem o que você está passando ou que já passou por problemas semelhantes ajudará os clientes a ver que não estão sozinhos e que o sofrimento é universal.
diferente da terapia individual, onde não tem essa possibilidade. Terceiro princípio, transmitindo informações. Os membros do grupo podem ser um grande recurso para obter informações. Quarto princípio, altruísmo. A terapia de grupo dá aos membros a chance de praticar o altruísmo, ajudando os outros no grupo. Uma experiência que provavelmente os ajudará também. Quinto, a recapitulação corretiva do grupo familiar primário. Esse princípio verbal refere-se ao processo de aprendizagem e exploração dos clientes sobre suas experiências, personalidades, comportamentos e sentimentos na infância, e como identificar e evitar comportamentos destrutivos ou que sejam prejudiciais a essa pessoa. Sexto, desenvolvimento de técnicas de socialização. O seu paciente, por estar participando dessa experiência de grupo, ele terá excelentes oportunidades para socializar, para praticar novos comportamentos e experimentar um ambiente seguro. Sétimo, comportamento imitativo. Os pacientes podem observar e imitar ou modelar comportamentos positivos e úteis em relação aos outros no grupo, incluindo o terapeuta. Oitavo, aprendizagem interpessoal. Interagir com o terapeuta e outros membros do grupo e receber feedback pode ajudar o paciente a aprender mais sobre ele mesmo. Nono, coesão do grupo. As sessões de terapia em grupo podem facilitar um sentimento compartilhado de pertencimento e aceitação um do outro. Décimo, catarse. Esse princípio é baseado nos poderes de cura, de compartilhar com os outros. Falar sobre os seus sentimentos e experiências em grupo pode ajudar a três coisas: aliviar a dor, a culpa e o estresse. 11º e último, fatores existenciais. Embora a terapia de grupo ofereça orientação e apoio por meio do grupo, ela também ajuda os clientes a perceberem que são responsáveis por suas próprias ações e pelas consequências que se seguem. Então, resumindo o que você aprendeu nessa aula 1, você percebeu que existe uma demanda imensa de pessoas que precisam da sua ajuda, mas existem pouquíssimos psicólogos para atendê-los. Entendeu que os grupos terapêuticos realmente são oportunidades para você alcançar até R$12.000 de renda extra trabalhando apenas 2 horas por semana, que de fato você pode alcançar uma liberdade de tempo, financeira, geográfica. Você vai decidir quando trabalhar e quanto ganhar com o seu trabalho, te gerando satisfação e reconhecimento no seu trabalho. Entendeu que para captar clientes, você precisa reter a atenção deles, que existem 3 tipos de clientes e que existe um tipo que poucos psicólogos pensam em atender, que é aqueles que têm uma dor implícita, algo que eles não conseguiram identificar. Porém, com tudo que você aprenderá nesse grande evento, sem dúvidas, você entenderá como trazer esses clientes para o seu grupo. Entender esses conceitos é fundamental para que você possa ter segurança para alavancar os seus grupos. Estamos finalizando essa primeira parte do nosso evento, porém, se prepare, pois a aula 2 está surpreendente. Se realmente essa aula te impactou, arraste essa tela para baixo e coloque aqui nos comentários o maior aprendizado que você teve e digite o hashtag Eu Vou Ser Canal de Mudança para as pessoas com grupos. Na aula 2, você conhecerá o meu método Empower PC, que tem por base 5 pilares, que são escolha do nicho, captação de clientes mais parceria de sucesso, estrutura do grupo, lançamento do grupo e entrega empoderada. No primeiro pilar, o de escolha de nicho, você precisa saber quais são os 5 melhores nichos para criar o seu grupo terapêutico. E por que
eles são realmente uma mina de ouro. E poucos psicólogos sabem e conseguem explorá-los bem. Então, eu te aguardo na nossa próxima aula.